Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas capítulo 15, dos versículos 11 ao 32. Neste trecho, Jesus propõe a parábola do filho pródigo, e ele está respondendo a algumas críticas que ele recebeu de mestres da lei e fariseus, que criticavam Jesus porque ele estava conversando com publicanos e pecadores. Na verdade, Jesus se sentava para ensinar essas pessoas, né? Ele era um médico para esses doentes, mas aqueles homens, líderes ali da religião judaica, não entendiam isso, não concordavam com isso e não concordavam com vários ensinamentos de Jesus, né? O publicano, ele é uma espécie de pecador, uma espécie de ladrão, porque ele era um cobrador de impostos que roubava seu próprio povo. Então era uma profissão, digamos assim, ou uma gente muito mal vista naquela época. Na verdade, Jesus está aqui, em todo esse capítulo, ensinando algo para esses homens que o criticavam, né? E também para aqueles que ouviam, os pecadores que o ouviam. Ele fala sobre a moeda perdida, fala sobre a ovelha perdida, e aí vai falar sobre o filho pródigo. E essas três histórias têm, digamos assim, a mesma moral, têm o mesmo núcleo de ensinamento, de ideia que Jesus quer transmitir para aquelas pessoas. A ideia de que, olha, Deus, ele está de portas abertas para o pecador arrependido. Deus está atrás daquele que se perdeu. Ou Deus gosta, Deus se alegra quando alguém que está perdido, como uma moeda, como uma ovelha, é encontrado. Ele é satisfatório, ele encontra prazer, alegria nisto. Mas para aqueles homens esse ensinamento era um absurdo. Eles queriam distância dos pecadores. E eles não achavam que o reino de Deus era para algumas pessoas, que algumas pessoas poderiam ter comunhão com Deus. Na verdade, essa tônica se repete durante o tempo, não só na época de Jesus, mas depois da sua época, depois da formação da igreja e durante todos os anos, os milênios na verdade, até chegarmos aos dias atuais, pessoas dentro da igreja têm a mentalidade que esses fariseus, esses mestres da lei tinham, achando que quando vem alguém cometendo um pecado, uma falha, ou quando sabem da história de alguém, já logo colocam essa pessoa como alguém, como uma pessoa sem volta, como alguém que não merece, digamos assim, estar no convívio da igreja, como alguém que deve ser colocado de lado. Muitas vezes essa atitude não é direta, a pessoa não fala, olha, você não pode ficar aqui, mas ela é indireta, ou através do falatório, da maledicência, ou através da exclusão interna dentro da igreja. A igreja, em vez de fazer como esse pai faz com seu filho pródigo, abraçar o pecador, abraçar aquele que errou ou que tem errado, acaba excluindo, acaba colocando para fora, acaba disciplinando, como alguns gostam de falar, e essa pessoa, em vez de se fortalecer na fé, corre sérios riscos de enfraquecer e se afastar. Ou então fica traumatizada com a igreja e não quer mais saber daquilo. Ou então é exposta, é humilhada. Ou seja, o nosso tratamento deve, como igreja, como cristãos, deve sempre se aproximar do que esse pai aqui faz com esse filho nesta parábola de Jesus. É claro que aqui a figura é a figura de Deus para com o pecador arrependido, o próprio Cristo, né, ali como alguém que está abraçando e aceitando o pecador arrependido. Mas nós devemos transportar essa realidade para a igreja, porque Jesus mesmo disse, olha, o que vocês ligarem na terra estará ligado no céu, o que desligarem na terra estará desligado no céu, eu vos dou autoridade. Então, o que Jesus ensina aqui deve ser praticado pela igreja, debaixo da sua autoridade. É claro, a igreja precisa tratar o pecador, mas isso não quer dizer disciplinar, isso não quer dizer excluir, isso não quer dizer humilhar e expor as pessoas, como muitas vezes eu tenho certeza que você já deve ter ouvido alguma vez uma história assim, mas como muitas vezes nós, ou eu até posso dizer por mim, já vi acontecer. Que nós, como cristãos, como igreja, tenhamos essa atitude mais próxima do pai, aqui na história do filho pródigo, do que
desses mestres da lei e fariseus que Jesus estava ensinando através dessa história. Deus abençoe você. Até amanhã.